Olá, estamos começando mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. Vamos explorar a presença do monstruoso no cristianismo antigo, como seres híbridos e metamórficos influenciaram a religiosidade dos primeiros cristãos e o que representam sobre a cultura e a imaginação do sagrado naquela época. No Religare de hoje, eu recebo Paulo Nogueira, teólogo e cientista da religião. O tema do programa de hoje é monstros e corpos grotescos. Seja muito bem-vindo ao Religare, Paulo. Prazer receber você aqui. Obrigado, Flávio. Grande prazer também. Descubra o mundo da cultura religiosa com Religare Conhecimento e Religião. Estamos no YouTube e em todas as principais plataformas de podcast. Para encontrar nosso conteúdo mais facilmente, use o termo de busca @Religare Conhecimento e Religião. Tudo junto, sem acento. Você vai diretamente para os nossos canais. Mas não pare por aí. Inscreva-se em nossos canais para receber atualizações sobre as nossas últimas entrevistas. Acompanhe os nossos episódios, curta o que você achar interessante e, o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas conectadas pelo Religare Conhecimento e Religião, onde a curiosidade encontra a sabedoria. Paulo, fiquei encantado com essa sua pesquisa. Conte para nós como é que você começou esse estudo sobre o monstruoso. Obrigado, Flávio. Essa pesquisa, na verdade, eu acho que ela me acompanha muito antes de eu ter tido consciência dos seus parâmetros, da sua importância. Na verdade, vem da minha própria experiência religiosa, de jovem leitor da Bíblia. Quando eu era adolescente, tive a minha experiência religiosa de conhecer o Evangelho, né, numa igreja evangélica tradicional, e comecei a ler a Bíblia. Né? E lendo o Novo Testamento, a gente se encontra com os textos clássicos, né, o Evangelho de João, as cartas de Paulo, os evangelhos sinóticos. Mas tem um último livro na Bíblia, o Apocalipse de João, que para um adolescente da minha época, talvez hoje ainda também, foi um grande choque. Né? Foi um texto que me impactou devido às imagens que ele tem, imagens violentas, imagens de, vamos dizer, de seres, já vou chamar de monstruosos, ou seja, de características híbridas, grotescas, exageradas e violentas. Então eu me perguntava naquele tempo, por que uma mensagem como a mensagem cristã, que é uma mensagem de amor, de esperança, de salvação, no seu último livro, aquele livro que a gente pensa que vai ter um grande desfecho, apresenta tantos seres monstruosos e também anjos e uma imagem de Deus que realiza ações violentas. Eu acho que isso ficou na minha cabeça, não é? Eu levei isso para dentro da minha formação teológica. Quando eu fui para a pós-graduação, especificamente para o doutorado, eu fiz uma tese sobre o Apocalipse de João. Essas questões sempre me acompanhavam, mas eu não sabia nomeá-las ainda. Entende? Então, a apocalíptica é uma linguagem dos seres monstruosos, os impérios opressores, violentos, são descritos como monstros, as ações de Deus são ações violentas, não é? Ele realiza juízo final, pragas escatológicas, batalhas escatológicas. Então, todo esse contexto de violência sagrada e da manifestação dos poderes opressores como monstruosos, como violentos, já me chamavam a atenção também no doutorado. Só que mais recentemente eu comecei a observar, mais do que as instituições ou realidades históricas que poderiam estar por detrás dos monstros, eu prestei atenção na coisa que está ali na superfície e que a gente se recusa a enxergar, que são as formas dos monstros, não é? O seu elemento plástico, visual, e também as emoções que eles provocam. Então, nesse sentido, a minha formação começou com os monstros, como uma formação exegética clássica, que é uma formação que vem da modernidade. Eu driblei os monstros, estudei os monstros enquanto poderes políticos, relações institucionais do cristianismo com os poderes políticos, até que um dia eu pensei, peraí, mas e essas formas monstruosas? A que se referem? Não é? E como estudá-las? Foi aí que eu cheguei até a teoria do monstruoso e passei a reler esses elementos que já tinha
que já tinham me ocupado por tanto tempo. Sim. E nesses estudos, é possível chegar assim, a um tipo de conceituação? É uma categoria? O que é esse monstro ou monstruoso? É uma excelente pergunta, Flávio, porque o monstro, ele precisa, mais do que um elenco, não é, de quantos são e onde estão, isso a gente faz muito rapidamente. Você pegar um dicionário bíblico, uma concordância bíblica, você chega a um catálogo de monstros. Mas a questão é o que fazer com eles. Então a gente precisa de uma teoria para entender os monstros, não é? O que se chama de teoria da monstruosidade. Isso foi criado, quer dizer, não é absolutamente novo, mas ganhou esse nome nos anos 90, nos estudos culturais, principalmente nos Estados Unidos, não exclusivamente lá, mas principalmente lá, quando começaram então a perceber, não só nos monstros bíblicos, mas nos monstros das narrativas medievais, das mitologias dos povos e dos monstros que habitam a arte, não é? A arte, seja a arte popular ou a arte elevada, a grande literatura, o cinema, e a arte popular, a pop art, não é? Elas são povoadas por monstros. Então, teóricos da literatura, principalmente, começaram a pensar como é que a gente lida com isso e como é que a gente interpreta esses monstros. Bom, em primeiro lugar, veja, é uma contradição de termos definir o monstro, porque o monstro é aquele que resiste às definições das categorias, não é? Então a gente aprende na filosofia, mesmo na teologia, ou na formação básica, clássica, que a gente tem que classificar os seres, classificar os objetos, não é? Pensar direito é ordenar o mundo, não é? Por meio de classificações. E os monstros são, por natureza, seres que rompem classificações. Tá? Então, definir um monstro é difícil, porque o monstro é exatamente aquele que desafia as categorias, né? Porque o monstro pode ter característica de vários animais, ele pode ter características humanas e animais, ou ele pode ser um ser humano ou animal com várias cabeças, mais braços, mais asas do que um animal ou um humano normal teriam. Então ele é um quebrador de categorias, até porque ele é instável. O monstro também muda a sua forma. Existem os monstros chamados metamórficos. Então ele tem uma aparência e depois ele passa a ter outra aparência. Então, por natureza, os monstros são inclassificáveis, e a teoria da monstruosidade tende a entender como é que a gente lê esses monstros na cultura, e aí vem o grande refrão. Esse refrão é de Jeffrey Cohen, que é um teórico norte-americano, escreveu um texto muito famoso chamado Teoria dos Monstros, Sete Teses, e nesse ensaio ele diz: a teoria da monstruosidade, ela se propõe a ler as culturas a partir dos monstros que elas produzem. Tá? Então eu uso essa brincadeira, que não é uma brincadeira, é uma pergunta muito séria, como é que a religiosidade dos primeiros cristãos, a partir dos monstros que eles criaram. E antes da gente falar exatamente sobre isso, né, qual é, né, essa religião, né, do cristianismo primitivo, bom, já entendi que é o anticonceito, né, não tem como definir, mas podemos falar em tipos de monstros? Pelo que você foi falando, parece que tem alguma organização, assim, em termos de tipos. Sim. Inclusive, eu publiquei recentemente um artigo na revista Caminhos, um periódico lá da PUC Goiás, em que eu trato de uma taxonomia dos monstros no cristianismo primitivo. Bem, é uma brincadeira, porque fazer uma taxonomia de seres que são compostos de formas híbridas, ou seres que mudam de forma, é um contrassenso. Mas a gente tem que tentar fazer primeiro para mostrar para o leitor que o tema existe, não é, Flávio? Nós somos de uma formação para o estudo de religião que vem da modernidade, não é? E que rejeita a linguagem mítica, a linguagem mitopoética. A magia é um problema para os nossos estudos de religião. Ainda hoje a gente ouve, né, ou lê nos manuais que existe magia e religião, separação dos dois. E a monstruosidade está nas religiões, não só no cristianismo, e no judaísmo, cristianismo, está em todas as religiões, mas o nosso olhar moderno nos impede de ver o monstro. Então a gente dribla o monstro.
Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer, olha, gente, tem monstro. Aí eu apresentei nesse artigo uma tabela com 40 seres monstruosos. Há mais, há muito mais. Não me refiro só ao Novo Testamento, mas também à literatura do cristianismo até o século terceiro, no máximo o século quarto. E ali nós temos pelo menos 40 monstros. Os monstros podem ser animais também que atuem de forma humanoide. Então, animais falantes, tá? Animais que se comportam como seres humanos. Nós temos muito disso nos apócrifos. Nós temos seres do além-mundo, vermes gigantes no mundo infernal que torturam as pessoas, os pecadores nos infernos, né? E nós temos também demônios que assumem formas animalescas, principalmente na cultura popular. Se você vai para a literatura monástica, de Evagrio em diante, os monstros são muito mais incorpóreos e são voltados para a tentação, não é? Para insuflar imagens e desejos na mente dos monges. Agora, se você vai para a cultura popular, para os exorcismos populares, aí os monstros assumem formas. Lá no Novo Testamento, né? Há 2.000 demônios num jovem, gadareno ou gerazeno. Depois esses demônios saem na forma de porcos e se atiram no mar. Né? Então, nós temos muitos monstros. Agora, quanto Sim. aos tipos, eu vou elencar aqui para você. Paulo, você então ia exatamente começar a falar dos tipos, né? Então vamos retomar o tema dos tipos de monstros. Tá bem. Então, eu fiz uma classificação básica, porque eu teria que ter o catálogo completo, que eu não tenho ainda, mas a partir dos 40 que eu levantei, eu descobri que existem os híbridos, uma característica, então, né, de juntar diferentes espécies animais ou características humanas e animais. Existem os disformes, tem um demônio no Testamento de Salomão que fala pelo peito e que come pelo pescoço. Nós temos animais com características humanoides, animais que falam ou animais que se portam como humanos. Temos os seres do além-mundo, demônios e anjos especializados nas ações do além-mundo, principalmente no mundo infernal. A literatura do cristianismo de segundo e terceiro século tem interesse muito grande pelo submundo. Né? Temos os seres metamórficos, essa característica é muito presente, ela é muito transversal. Então, os demônios mudam de forma. Então, tem demônio que é um ser alado, depois ele é um leão, depois ele é um anjo caído, enfim. A gente encontra na Apocalíptica seres desse tipo. E, por fim, eu considerei aqui na minha tabela como monstros por conta da ideologia dos textos, não é? Os textos apresentam como monstruosos os seres humanos considerados exóticos. Tá? Então, nós já temos uma origem da classificação dos povos, dos negros africanos, não é? Como seres da fronteira, como seres bestiais, assustadores e que se fundem ao demoníaco. Então, aqui na nossa pesquisa não tem romantização dos demônios, não. Os demônios também são instrumentos para designar esse outro que está na fronteira, que se nos apresenta como ameaçador. Aliás, é uma das características da teoria da monstruosidade, criada nos anos 90, esse jogo entre a ideologia que nomeia o externo como monstro, né, como ameaçador. Isso existe na nossa sociedade até hoje, né? Quem é um ameaçador? Quem é que desestabiliza as nossas categorias? Os primeiros cristãos, a despeito de serem da cultura popular, de não serem gente de elite, de não estarem no centro do poder, né, eles já tinham tendências a nomear o outro, nomear o herege, nomear o etíope, nomear povos mais afeitos à bruxaria, à magia, à heresia, etc. Só que a teoria da monstruosidade, Sim, sim. se me permitir só esse aspecto, ela joga isso para dentro de nós também. Tá? Queria completar porque não se trata só de um sistema de nomeação do externo, mas de mostra de rupturas internas. Bem, o que eu ia lhe perguntar é assim, o que isso diz daquelas culturas, né? O que diz daquele momento? Depois a gente fala o que diz dessa religião. E as coisas estão juntas, né? Estão juntas, então, eu acho que estudar os monstros, os corpos grotescos,
toda essa linguagem, porque o ser humano também ele é mostrado como monstruoso na literatura do cristianismo primitivo. Se nós observarmos como são narrados os corpos humanos no Apocalipse de João, você tem feridas, você tem sangue, você tem morte, você tem cenas de extrema violência e tortura. Ou se você vai para a Apocalíptica mais de segundo e terceiro séculos, que é a Apocalíptica de viagem aos infernos, é um show de desmembramento dos corpos humanos, né? Então me parece que há um exercício de descentramento de mundo e de tentativa de reconstituir as formas de verter o real. De verter o real a partir de uma nova linguagem, em que você sai do estabelecido, em que você sai daquilo que é canônico, que se refere ao status quo, nos termos do que eu chamo de mitopoética do cristianismo primitivo, fazendo testes, puxando os corpos para situações extremas, não é? Se você me permitir um exemplo, pensemos Claro. no caso da mártir Perpétua. Perpétua e Felicidade são duas cristãs que foram executadas em Cartago em 204. Perpétua era uma patrícia, né? É uma patrícia casada, mãe, ela está com seu bebezinho que ela amamenta na prisão, a véspera do julgamento depois de sua execução. O texto não diz o nome do esposo, ela, como patrícia, ela deveria ser casada. O pai é rejeitado pela filha e ela, lá na prisão, a véspera do martírio, ela pede sonhos revelatórios. E o que ela sonha? Que ela sobe uma escada rumo aos céus e o primeiro degrau da escada é um dragão, é um monstro sobre cuja cabeça ela pisa para subir ao céu. Então eu pergunto, do que se trata essa mito poética? Primeiro, não é uma discussão jurídica, política com o poder estabelecido, não é? Segundo, também não é uma mística, uma religiosidade da pura interioridade. Bom, agora eu vou entrar dentro de mim mesmo e descobrir Deus e a experiência de Deus dentro de mim, como a gente costuma classificar a mística. Quer dizer, esse é um modelo de mística. No caso de Perpétua, é uma mística de uma corporeidade que se abre para o cosmo, que se abre para a diferença, não é? Então ela experimenta a Deus nessa experiência, nessa aventura perigosa de subir uma escada para sair de si mesma, para sair da sua condição social e experimentar na alteridade e frente a essa experiência violenta, não é? Por fim, ela é levada ao martírio e ela tem um sonho que antecede o martírio, em que ela, por sua vez, enfrenta um adversário, um lutador, um egípcio, que é um demônio, ou seja, novamente um ser aí da fronteira, um monstruoso, não é? Com quem ela luta. Então nós temos aí uma espiritualidade que problematiza a si mesmo, os centros do poder e o equilíbrio em que as pessoas estão centradas, né? Nesse sentido, eu entendo que a teoria da monstruosidade ela nos mostra seres e culturas em crise e que lidam com a experiência do sagrado em meio a essa crise. Não sei se me faço Sim, sim. compreender. Você já antecipa o que eu ia perguntar para você, que implicações teológicas da teoria do monstruoso. Sim. Eu acho que tem uma implicação teológica importante, uma de refletirmos novamente sobre a questão da violência e da violência como elemento constitutivo da religião e da origem da religião. Não faltam teorias que dizem que a origem da religião vem de uma experiência violenta, da compreensão, não é? Da consciência de uma experiência violenta a partir da qual experimentamos o sagrado. Isso está em Rudolf Otto, isso está em Christoph Türke, entre tantos outros teóricos, não é? Isso também nos conduz a uma consideração de como as mitologias das religiões são violentas.
Recentemente eu li um livro de 2023, eu comprei no lançamento, de uma autora, uma teóloga judia norte-americana, professora de teologia, que brinca muito com a ideia, mas como é que um Deus justo e amoroso usa de anjos para castigar a humanidade, castigar o seu povo, não é? Como é que os anjos podem ser tão violentos? Como é que há tantos monstros na Bíblia? Essa pergunta clássica que a gente fez aqui, não é? Só que ela usa como exemplos para os seus leitores e para os seus alunos, porque ela reflete experiências de sala de aula, o fato de que os seus alunos conhecem os monstros da cultura de massas, né? Os mortos-vivos, os filmes, enfim, monstruosidades, há muitas, né? A gente vai para a televisão, para o cinema, e a gente assiste o tempo inteiro seres monstruosos. Ou seja, faltou ela dar um passo além, me parece, na análise dela. Por que a nossa psique é constituída também de monstros? Sim. Por que nós temos dentro da nossa, da nossa psique que se encontra com Deus, violência estruturante e a presença da monstruosidade? A teoria da monstruosidade, ela remete a Freud, ao conceito de o insólito, das Unheimliche, não é? Ou seja, essa cisão interna que está dentro da nossa psique, em que temos noção de que a nossa constituição é frágil, de que nós estamos próximos da morte, de que nós nos originamos daquilo que é inanimado, e segundo Freud, queremos voltar a isso que é o inanimado, né? Uma certa pulsão de morte que nos constitui. E é a partir dessas condicionantes psíquicas, da nossa constituição psíquica, que nós temos a experiência de Deus. Sim. Ou seja, o monstruoso nos habita. E nos habita na nossa própria percepção do sagrado. Então, aquilo que a gente vê lá fora como monstruoso e ameaçador, na verdade, ele está muito dentro de nós, não é? E se me permitir, Flávio, há consequências bonitas também. Não é? Tem essas desconfortáveis da gente perceber que Deus é experimentado como violento e que a nossa psique é constituída a partir de cisões, né? Também tem a ideia ecológica de que o monstro nos tira do centro, né? Porque existe também uma teologia que diz que todo o centro da criação é humano, né? Tudo foi feito para o ser humano e tudo será destruído e refeito para o ser humano. E a teoria do monstruoso diz, calma, porque você é habitado por outros, você é constituído por outros, e as espécies estão todas conectadas. Se a gente lê hoje a obra do Emanuele Coccia, e a conexão aqui é minha, o Emanuele Coccia não é da teoria do monstruoso, não é? Metamorfoses é a obra, dei uma folhada, tem uma tradução muito bonita para o português. Ele diz, nós somos constituídos de outras espécies, no longo tempo, né? Por outras espécies, e somos outras pessoas, nós somos os nossos pais, não é? Nós carregamos não é? A sua genética, a genética de outras espécies, e ele diz, e no longo tempo, seríamos outras espécies, ou seja, nós somos pura metamorfose. Olha, somos Paulo, constituídos de monstruosidade. Eu lamento muito ter que concluir essa nossa conversa, mas deixo aqui o agradecimento, não é? E certamente quem nos assiste, não é, vai poder procurar mais sobre esse tema. Parabéns pela sua pesquisa. E assim chegamos Obrigado. Ao fim de mais um episódio do Religar e Conhecimento e Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você deseja saber mais sobre nossas atividades e nossos cursos de especialização de mestrado e de doutorado, convidamos você a visitar nosso site pucminas.br/ppgcr. Nosso muito obrigado a você por nos acompanhar nesta jornada, toda a nossa equipe, cujo trabalho torna este programa possível. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.